não sei se isso já foi provado, mas a vida, pelas últimas coisas que eu vi, nasceu na África mesmo, né? Naquela região. Sim, a ciência diz que nasceu tudo lá, né, cara? Tem a Exatamente. Lucy, né, que é o primeiro ancestral encontrado lá Exatamente. e tal. Mas aí tem várias teorias de como, quando você vai olhar para evolucionismo, né, como que isso se evolui, como que isso Como se espalha e pra tal. cá, né? Que tá, Aí é Não aí dá que é pra treta. fechar o martelo, bater o martelo, né? tem algumas Mas lacunas tem aí. umas Tem umas lacunas. lacunas que são importantes. Mas é isso, assim. O que é importante da gente. E que eu sempre digo assim. As pessoas às vezes me perguntam: por que que o continente africano, né, foi dominado? Por que que ele não evoluiu? As pessoas perguntam. E aí, o que eu tento fazer elas compreender é que, assim, não é que ele não evoluiu. Porque em algum momento da história, ele foi grande. Foi grandioso. Tinha tecnologia. Como é que os caras construíram aquelas pirâmides? Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, não é um negócio assim. Irrigação. Exatamente. Não. Então, assim, Biblioteca. não foi um negócio assim, sempre daquele jeito. É que no nosso tempo histórico, na nossa era, nós vivemos uma época em que o continente africano está daquele jeito. Isso não significa que ele foi sempre daquele jeito e que ele vai continuar sendo eternamente daquele jeito. Então, essa questão cronológica, analisar a história quando você está fazendo parte dela, não é fácil. Complicado, né? Não é fácil. Então, as pessoas tendem a olhar o continente africano hoje e achar que ele está condenado a ser daquele jeito e parece que ele sempre foi assim. Por quê? Porque eu nasci há 46 anos e para mim ele sempre foi assim. Mas ele não foi sempre assim na história da humanidade. E também porque a escravidão interrompeu o desenvolvimento daquele continente. Então, sabe aquele lance de o que seria do Brasil se a gente ainda fosse colônia? Era só extrair coisas e levar para Portugal, Então, o colonialismo começou tem países que se libertaram disso na década de 90. Década de 90 ainda tinha a colônia de Portugal. Alguns países ainda tinham a moeda colonizada até 2 anos atrás, aquele franco, se eu não me engano, do Congo, alguma coisa assim, que ainda estava comandado pela Casa da Moeda da França, cara. Então, são países que são muito jovens, que a democracia deles é muito, muito jovem. Frágil. Muito frágil também, que ainda tem muitas forças incentivando, inclusive de algumas empresas querendo ocupar petróleo, ocupar as riquezas ali, extraindo diamante, e começam a investir na guerrilha para desestabilizar o poder daquele lugar. Então, assim, é muito mais complexo do que uma resposta simples que as pessoas queiram dar sobre por que tal lugar é desse jeito ou daquele outro jeito. Mas o que mais me deixa cheio de perguntas é esse buraco que acontece por uma escravidão tão maciça e tão abrangente. Foi isso daí, o que isso reflete hoje em dia, né? Vamos falar de Brasil, por exemplo, né? Você tem essa população absurda de escravos que de uma hora para outra, tipo, você não é mais escravo, mas não tem nada. E aí? Como você absorve esse pessoal? Como foi esse processo aqui no Brasil? Não foi, né? Não foi? Não foi absolvido. Não, mas como que aconteceu? Não, o fato Eles é que voltaram a meio que trabalhar... Se fosse a abolição do Rebouças... Entendeu? Se fosse a abolição do Luiz Gama... Tinha umas outras ideias? Não dá pra... Então, o problema é esse. Então, as pessoas acham que não tinha. Simplesmente foi lá, assinou e vai embora. Isso não é verdade. Então, quer dizer, o processo, o abolicionismo foi gestado, né? Devagar, claro, e pode ser, a gente pode discutir se demorou muito ou não, e tudo bem, essa é uma discussão. Agora, que aqueles 8 anos lá, entre 1880 e 1888, de trabalho intenso do movimento abolicionista organizado já, ele tinha muitos projetos para resolver o problema depois. Tá. Então, a disputa era entre os senhores de engenho que queriam indenização e os abolicionistas falaram, não, a abolição tem que ser sem indenização. Se alguém tiver que ser indenizado, serão os ex-escravos e não os senhores. Eles queriam indenização. Sabe que a primeira falência histórica do Banco do Brasil foi por conta da abolição?
Porque o que acontecia é que os bancos, eles emprestavam dinheiro para os fazendeiros e eles recebiam os documentos da escravidão como contrapartida. Caramba. Garantia de que eles iam pagar, tá ligado? Sei. Aí, de repente, vem a abolição, os documentos não valem nada. Exatamente. Então, assim, os caras queriam indenização. E, inclusive, no estatuto e tal, nas reivindicações dos abolicionistas, falam, não pode ter indenização para senhor de engenho, porque isso é um absurdo, né? E quando a abolição acontece, e que, inclusive, o Dom Pedro II se recusa a indenizar os ex-senhores de engenho, isso quem registra é o Rebouças, né? Ele escreve no seu diário, os diários do Rebouças são um documento histórico importantíssimo. Ele fala, olha, a gente fez a abolição, né? E passado um ano, os senhores de engenho, ou ex-senhores de escravos, ainda estavam brigando por indenização, um ano depois. Então ele fala, olha, no aniversário da abolição eu caí numa tristeza terrível, porque os caras não pararam. Então eles emperraram o processo do pós-abolição, né, tanto os republicanos que estavam querendo dar um golpe fazia tempo, né, quanto os ex-senhores de engenho que se juntaram aos republicanos e transformaram a política do país numa confusão desgraçada que não deixou andar nenhum projeto para resolver o problema dos ex-escravizados. Mas existia algum movimento de dar algum tipo de reparação Bom, em dinheiro o projeto do escravos? Rebouças, o projeto do Rebouças, por Tinha exemplo, até reforma, seria o que a gente chama de reforma agrária. o projeto do Rebouças tinha um desenho, o básico era o seguinte, olha, é pegar essas grandes propriedades de terra, essas grandes fazendas, e o seu dono, ele arrendar parte dessa terra para os seus escravos mesmo, os ex-escravos, e também para imigrantes. Então vem imigrante, tá? Então quer dizer, divide, fatia essa grande propriedade em algumas propriedades menores e você faz produção em escala. Então, o que ele chamava de iniciativa individual e de espírito de associação. Então, cada pessoa vai ter um pedacinho de terra e aí ela vai trabalhar, né? Vai cultivar, vai fazer a sua parte ali e o que ela produzia ali, ela vai passar para o que ele chamava de fazenda central, então era engenho central, e a fazenda central processava e distribuía, e todo mundo ganhava dinheiro. Então a ideia dele era essa. Mas como que você é escravizado por um cara e depois você tá no mesmo lugar, agora numa outra função? Então, isso era que, complicado, aí, né? É isso que era complicado, porque na prática, como é que o Machado de Assis tem um conto dele clássico, né? Que é aquele conto que ele... eu acho que foi do ano da abolição mesmo, onde tem um senhor de escravo que vê que a abolição vai acontecer e fala pro negro assim, olha, já que a abolição vai acontecer, eu vou ser mais benéfico do que a própria abolição, eu vou te libertar agora. Vou te libertar e ainda vou te dar uma grana assim para você continuar trabalhando para mim. Só que era um valor tão irrisório que no final das contas a escravidão não tinha continuado, porque ele não teria grana para se sustentar com o dinheiro que ele recebia. Então... Aí beleza, ele continuou trabalhando para aquele senhor, aí o senhor dá uma pancada na cara dele e fala, tem algumas coisas que vai demorar para passar. Machado de Assis é genial, cara. Genial, cara. Genial, porque ele sabia que o Nabucco também escreve sobre isso, que a sombra da escravidão iria perdurar na sociedade se não tivesse um projeto de integração, se não tivesse um projeto que ensinasse as pessoas, olha, agora tá todo mundo livre, vamos conviver, vamos fazer o país funcionar para todo mundo, o que não foi que aconteceu nos anos seguintes, cara. E o que acontece de verdade? Já que esse projeto não passa, para onde vai essa mão de obra? Uma coisa que é interessante para lembrar é que o próprio Joaquim Nabuco escreve no livro dele, é que qual era o projeto para acabar com a escravidão antes da abolição. A galera acreditava que os negros iam morrer na senzala, e a cada vez o tráfico foi proibido, então só ia se retroalimentar aqui de dentro de um estado vendendo negro para outro estado. E aí o que aconteceria é que eles iam cada vez morrendo mais na senzala até não ter mais negro no país. Então, quando vira a República, uma parte dessa elite que assume o poder fala, beleza, vamos manter o nosso padrão aqui, vamos tentar formas a gente não precisar conviver e integrar essas pessoas negras que foram abandonadas, cara. E aí vem esse projeto eugenista no país, que é um projeto de embranquecimento, que é um projeto que tenta criar uma identidade nacional embranquecida, de importar pessoas, de trazer pessoas de fora e dar... Quem que lidera isso? Quem que dá essa ideia? O Brasil todo. Por quê? O governo republicano. Eu costumo dizer que, assim,
chamam a Ku Klux Klan de o governo invisível. O Brasil teve os eugenistas, que são os racistas visíveis. Mas eles era um grupo assumiram tudo. Tinha uma entidade, uma associação eugenista brasileira. Que Como chamava? Foi a maior associação, é o Congresso Eugenista Brasileiro, foi a maior associação da América Latina, liderada por Renato Kell, Monteiro Lobato e vários outros caras. Monteiro Lobato estava nessa? Monteiro Lobato patrocinava. As primeiras publicações, Anais de Eugenia, foi bancada pelo Monteiro Lobato. Caramba. E Monteiro Lobato olhou pro Renato Kell, que é o pai da eugenia, que dizia que a eugenia seria a religião, ciência de todo bom cidadão do Brasil, e falou, cara, eu tenho vergonha de não ter te conhecido antes, você era genial, tá ligado? Renato Kell pegava obras de cientistas da Alemanha e publicava no Boletim da Eugenia. Entre 1920 e 1930, talvez o Brasil foi a época mais racista do Brasil. Por que eu digo mais racista? Porque se você entrar em qualquer universidade, qualquer hemeroteca e pesquisar saúde da raça, higiene da raça, isso estava em discussões. O Congresso brasileiro estava discutindo esterilização. Dos negros? De pessoas... eles não chamavam diretamente negros. Era o que eles chamavam de degenerados. Degenerados. Qualquer pessoa que tinha doenças congênitas e a negritude, a fé, a cultura negra era uma das coisas que eles consideravam alguns problemas. Por exemplo, era uma crença de que o alcoolismo era um problema do sangue do negro. Lima Barreto foi internado várias vezes por conta disso. Ele era propenso a isso? Alcoolismo. Alcoolismo. Não tinha branco bêbado, caramba. Então, tinha, mas, né? O que acontece? Até depois da abolição, não conta. Não tinha trabalho, ninguém queria contratar as pessoas negras, elas ficavam pra rua, elas acabavam, tipo, bêbadas, violentas nos lugares, e a galera olhava pra isso, e ao invés de falar, nossa, isso é uma condição social, falava, isso é uma condição biológica. Então eles começavam... Ou moral, né? Condição moral, eles falavam bastante moral. Então eles tinham a psicologia brasileira, a Liga de Higiene Mental, a Central de Eugenia Brasileira, que foi congresso de 1930 e tal, cara, eles realmente discutido na universidades do Rio de Janeiro, discutido no governo, discutido no Congresso, apoiados pela imprensa. Essa pauta sobre a esterilização foi divulgada no jornal o Globo, cara. Então, o boletim da eugenia, o Renato Kell agradecia a imprensa por esse projeto por apoio à eugenia no Brasil, tá ligado? Era aberto, mano, era muito aberto.